Olá, amigo, olá, amiga, amigos. Bom, devido a uma, ainda mais nessa fase, achei até não estranho, mas curioso, a gente recebeu alguns e-mails, na verdade foram perto de uns 20 e-mails, assim, falando coisas diferentes sobre o amor, principalmente nessa fase específica do Dia dos Namorados. Isso fez, assim, a maioria dos direcionamentos das questões eram sobre a alma gêmea, sobre onde é que anda a minha pessoa, será que eu tô sozinho há muito tempo? Eu até coloquei num dos facs, acho que o fac 113, se eu não me engano, 112, sobre estar, ou um pouco antes talvez, sobre uma pessoa que estava solteira há 4 anos e na dificuldade e tal, enfim. E aí não foi só isso, o direcionamento dos pensamentos fez com que a gente, com nenhuma hipótese de levantar aqui uma solução, uma ajuda, sabe? Uma sutil forma de enxergar. E aqui eu fiz um texto que não está corrigido, mas eu vou ver se eu libero esse texto também. Ele é grande. Com esses pensamentos, recolhimento desses materiais. E eu vou estar falando, vou estar lendo aqui, também discutindo fora a lei, eu vou falar coisas por fora também, com a intenção de para mim, para vocês, para aquela pessoa que está solteira, para aquela que está casada, ou para aquela que está casada e não está ainda continua com algumas ideias sobre busca, ou não tem lucidez de percepção de como chegou ali. Então isso tudo aqui vai ser um bate-papo sobre isso. Vamos lá? Então direto, vamos? O título é Como Andar Sozinho, ou Por que Andar Sozinho. É possível andar só? A verdade é que nos sentimos muitas vezes faltando algo, e muitos de nós têm na mente que em algum lugar está a pessoa ideal, aquele par perfeito, a alma gêmea que tanto buscamos. Isso é bom por um lado, pois segue uma certa magia, uma procura, um olhar para o lado eventual, imaginando que aquela pessoa que nesse mundo provavelmente nasceu mais ou menos moldada para nos acompanhar, poderá estar sentada em algum lugar, ou num ponto de ônibus, ou simplesmente parada, batendo os olhos ao acaso na gente. O triste disso também, o lado ruim, é que a busca por alguém, apesar de linda, muitas vezes é ilusória. O Dia dos Namorados está chegando e nos vemos pensativos. A data, por si só apelativa e também capitalista, mas sem complicar demais, é mais ligada e também mais ligada ao comércio e nos faz ter a prova, nos faz nesse dia ter que provar para a pessoa, se você está com alguma, né, a pessoa quem está, que a gente ama ela, seja pelo um presente ou pela uma forma de lembrar, porque se você não dá nada de presente para sua mulher, você está lascado, ou vice-versa. É como se, claro que não são todas as pessoas, mas a grande maioria, é como se o gastar ou comprar ou o pensar fosse uma prova de que você conhecesse essa pessoa suficientemente bem e que naquele dia lembrou dela, né? Ou que é uma data importante ou que aquela pessoa é muito importante para você, criando um apelo psicológico de que tem que ter um romantismo e tudo mais, e é bom, tem seu lado positivo, mas também tem seu lado ilusório, se você não equilibrar bem os pensamentos e as ideias. E quem anda sozinho fica pensativo sobre se é certo ou não. Alguns também se revoltam pelo peso social da cobrança e outros simplesmente ficam tristes por não terem ninguém, né? Outros pela cobrança, que eu digo, é de que as famílias e tudo mais, enquanto você olha para o lado e vê alguma pessoa, alguns namorando, com aquelas fotos estampadas em Facebook e Twitter da visão da felicidade, da harmonia, que acredite. É muito bonitinho ver um ator, ou um amigo, alguém passando na praia e tal, mas a verdade é bem diferente disso. Não que seja triste não, mas viver é muito diferente do que ver um momento. É como ver um bebezinho na rua, achar lindo, vai criar, trocar as fraldas lá, as fraldas cagadas dele, fazer chorar durante a noite. Não que seja ruim, faz parte do processo, mas não é tão simples quanto fácil quanto olhar e achar bonitinho um gordinho pela rua. Vamos falar simples. O ser humano naturalmente não foi feito para andar sozinho, né? E de alguma forma instintiva ou cultural, né? Independente da parte cultural, porque não é só cultural, mesmo com toda a lógica, quando pensamos que nos amamos e precisamos aprender a viver feliz, sozinho e tal, a gente sente falta.
por si só, independente de outra pessoa ou não, nós não estamos satisfeitos. Há alguma coisa que nos falta, né? Pode ser várias dessas coisas, mas falando sobre pessoa especificamente, ou companhia, a gente também sente falta. Ora, não estamos falando aqui de traumas nem conflitos, nem daqueles que não tiveram sorte e sofreram, como quase todos, com as reações de relacionamento no seu caminho, como traições, separações, pessoas complicadas e situações inusitadas. No fundo, todos nós, eu e você, também somos difíceis de conviver. Estar perto da gente, os nossos costumes, as nossas formas, os nossos jeitos de ser também não é tão simples independente, eu estou falando no aspecto da normalidade. Não são todas as pessoas que são simples, são fáceis de viver. Mas qual seria então o certo? Achar alguém, preencher o mais rápido possível esse vazio que a gente sente, né? Esse seria o correto? Eu acho que há um equilíbrio entre essa busca e o pensar nesse aspecto. O problema é que existem em nós várias carências. Existem da simples necessidade de ter alguém ao lado, que não é só, como eu falei, uma questão cultural, é uma questão normal do ser humano, que é um bichinho que vive em caverna. Nós vivemos em caverninhas confortáveis, com almofadas fechadinhas, ou às vezes uma em cima da outra, com apartamentos, e encaixando coisa lá dentro daquela caverna. A gente vai encaixando, a gente quer alguém para entrar na caverna com a gente, fazer o gabuco, um sexozinho até amanhecer. A gente tem essas coisas, né, de estar sentindo, de ter alguém conchinha ali dentro da caverna com a gente. Nós somos seres de caverna, né, tudo de caverninha. Então, e isso é um básico, e a gente busca alguém que possa fazer nascer uns outros bichinhos para viver com a gente dentro da caverna. Isso aí é um instinto, é um padrão, é um normal, os seres fazem isso. Até a própria ciência fala: nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? Enquanto não reproduzindo, não chega na última etapa de morrer, né? Então tem a carência afetiva, né, a necessidade de carinho, de abraçar, de deitar a cabeça, de como tem a música do Lulu Santos que fala assim, e encostar no seu peito for algum defeito, tudo bem, né? Então nós somos assim. Esse é só uma repercussão do que o ser humano é, sem a contato religioso, sem os aspectos filosóficos. No seu nu e cru, no meio da floresta, ele iria procurar alguém para dormir pertinho, sabe? Enfim. Nós temos também carência sexual, né, que é normal. Você também não buscar, não estou falando na busca pela pessoa, pela carência sexual propriamente dito, mas nós também buscamos nessa pessoa, ou na pessoa que nós escrevemos, essa busca, essa necessidade, essa troca, né, esse carinho mais intenso, mas também é um carinho. E deitar com alguém pertinho, um famoso conchinha feliz, ou coisa fofa de papai, deitar a coisinha ali do lado e ficar ali, né? Isso é uma coisa que faz falta. Mas vamos colocar isso tudo para fora de uma forma clara. Deixa eu botar aqui agora. Enquanto eu falo com vocês, eu ouço uma musiquinha, vocês não podem ouvir, porque não dá para disponibilizar essas musiquinhas que eu ouço, porque eles travam o nosso vídeo. A gente nasce e vai crescendo num mundo muito estranho. E pequenos, não entendemos muito bem esse processo robotizado ao qual somos obrigados a seguir mais ou menos os padrões, nem mesmo sabemos bem porque as coisas são assim. Nós inseridos no meio de uma sociedade de crianças, de adolescentes, e meio que tateando assim no escuro, nós vamos tentando mais ou menos fazer e seguir os caminhos que todos seguem. Não nos resta muita opção. O pensar, o observar nesse lado, na verdade, é um processo meio que natural. A gente, enfim, tem que ir para a escola, estudar, e as responsabilidades são jogadas na gente. Em casos normais, nossos, de famílias normais, normalmente, nós vemos nossos pais, as pessoas que estão perto da gente, ou tios, avós, com pessoas ao lado, se amando, e o fruto desses encontros, inclusive dos nossos pais, foi o nascimento da gente. Então isso tudo na nossa cultura vai transformando a forma de que eu um dia vou ter alguém, eu um dia vou casar, eu um dia vou encontrar a pessoa perfeita, o príncipe de cavalo branco, a mulher ideal, tal. Isso tudo desde novo vai sendo enraizado de forma muito intensa. E vemos pessoas namorando, pessoas se separando, pessoas sofrendo. Aí começa um novo mundo de questionamento. Como vemos pessoas sofrendo por aí? O que acontece que as coisas dão tão erradas? As tentativas são tão desastrosas. Por que sofre tanto? Tem tanta gente andando sozinha por aí que não sabe conviver. Por que briga tanto? Se no fundo vocês têm necessidades e tal, aí chega perto, só confusão, só problemas, sabe? Aspectos que no fundo faz se traumatizar, conflitar, travar, observação disso, cada um vai criando problema no jeito de ser. E aí entram as convicções e os jeitos de cada um.
Um gosta de dançar, o outro não. Um é de uma religião, outro daquele. Um acredita de um jeito ou de outro acredita em experiências extracorpóreas, outro é evangélico, enfim. Um gosta daquilo, outro tem mania de tatuagem, nada contra. Outro é de um jeito, outro enxerga o mundo sexual de uma forma, outro tem outro. A gente vive uma diversidade muito grande. Um gosta de um tipo de música, de roupa, de pensar, de olhar, de agir. Um gosta de shopping, outro não. Um tem mais ética, moral, outro tem percepção daquilo, disso. E nesse mar onde nascemos de diversidades, também formamos a nossa personalidade com base visual e exemplar daqueles poucos que estavam do nosso lado, que não necessariamente eram pessoas equilibradas. Às vezes pessoas de grande ética, mas nós enxergamos e vivemos num mundo onde os nossos próprios pais têm problemas emocionais, dificuldades, às vezes pais separados, e vemos pessoas nervosas, e nós vamos crescendo, não resta muito a não ser moldar a nossa personalidade, ou por exemplificação de cópia, ou por aversão daquelas pessoas que ficam perto da gente. O fato é que muitos de nós carregamos diferenças significativas e muitas coisas parecidas, meio que quase robotizados, como se andássemos assim, né? Tem que casar, tem que ter filho, tem que trabalhar e tal, e vai, enfim, isso criando a gente todo um complexo. Vemos muita gente solteira querendo alguém, muita gente também com a mesma busca, como se casadas, por exemplo, como se não encontrasse a pessoa, o conforto que tanto procurava naquela pessoa que ela encontrou, que estava perto, que namora, ela não encontra exatamente aquilo que ela idealizava, a idealização, e aí vem decepções. Também tem aqueles que se veem dependentes ou proprietários dos outros, andavam sóis, pelas mesmas sensações todas que nós estamos começando aqui, e de repente, agora alguém começa a soltar suas personalidades, começa a soltar seu jeito de ser, e começa então a vir ciúmes ou qualquer outra coisa que seja desequilibrada, como posse, ciúme, forma de agir, né? E assim somos nós. A pergunta é, olha, eu vou fazer uma pergunta. Somos melhores sóis ou andando com alguém ao lado? Eu acho então, mudando, que a pergunta certa não é essa. A pergunta certa talvez seria, somos equilibrados? Buscamos alguém para nos equilibrar ou para completar a nossa solidão? É isso que a gente faz lá fora? A nossa carência afetiva? Entende que isso leva a um questionamento muito maior? Que a busca que temos no fundo é para tapar o buraco das nossas carências e das necessidades psicológicas robotizadas, culturais, que nos foram jogadas de forma quase inconsciente, e se que a gente conseguisse processar direito. É quase que um processo natural buscar alguém, sabe Deus por quê, mas é preciso ter alguém. Quando damos a sorte de encontrar alguém mais ou menos parecido, equilibrado, até lá vai, mas não é normalmente o que acontece. Junta duas pessoas com dificuldade, o amor e o respeito normalmente só duram nos primeiros meses, 1, 2, 3 meses no máximo, quando todo mundo está naquela fantasia do amor, inclusive até o sexo nessa hora é mais forte, a pessoa fala, rapaz, não entendo, no começo era tão bom, rapaz, agora não é desgraça. Claro, com o tempo você vai soltando a personalidade, o que era fantasioso, ilusório, que é um novo, o diferente, o mudança de situação, estava sozinho agora não mais, tudo isso vai entrando na normalidade, aí a personalidade volta ao normal, incluindo as tristezas e as buscas que não foram necessariamente encontradas no relacionamento, ou tapam um ponto, mas os outros continuam tão tristes quanto, como o lado sexual, às vezes é segurar, às vezes não. Existem tem pessoas diferentes, tem pessoas que gostam daquilo, tem pessoas que têm problemas de depressão, de tristezas, que não sentem. A mulher naturalmente tem um sentido menor, não é geral, mas ela tem vontades menor no aspecto sexual, também porque o hormônio é bem interessante. O hormônio que faz a busca sexual é a testosterona, e o que dá prazer é o pênis, e o que a mulher tem pequenininho ali, que é o clítoris, é um pequeno pênisinho que faz ela sentir prazer. Logo, então, os aspectos da vontade sexual estão totalmente ligados aos atributos masculinos, fora o lado psicológico, que é intensamente forte e é necessário para que exista aí, nesse caso aí, uma melhor segurança. Só que quando não existe relacionamento, comunicação, respeito, sabe, uma conversa dá prazer, cara. Uma conversa em que você se encaixe mentalmente na outra, dá um puta de um prazer. Só que as pessoas acham que é só, nossa, que bundão, vamos ali. Pô, só a bunda olhou para mim, eu olhei para ela, não rolou um clima assim de... Não é só isso, sabe? É um aspecto de comunicação, o prazer ele começa nos detalhes. Num jeito, na aceitação, não trava, não conflito. Às vezes traz problemas de fora do relacionamento. Isso tudo vai complicando, vai travando, faz com que a pessoa não consiga se comunicar. A comunicação é o primeiro ato sexual, com boa comunicação, porque dá prazer.
falar com alguém agradável. E você tem que, às vezes, abrir essa possibilidade também. Não estou falando só de relacionamento, de amor também, de todos os aspectos. Mas continuando, aqui está fora do contexto. E aí começam as complicações, na verdade, aumentam. Eu e você, e a grande maioria das pessoas, quase todos, somos pessoas inseguras. É certo buscar o que não temos. Na verdade, nós vamos buscar o que a gente tem, é meio que instintivo. Eu não sou feliz, eu vou olhar então alguma coisa que me faça feliz, seja dinheiro, seja pessoa, seja um amor, alguém para encostar a cabeça, alguém para fazer sexo, alguém para falar, para ir atravessar a rua, para tirar uma xerox comigo, uma xerox, para eu não ficar sozinho. Mas buscar nos outros a base emocional que não temos é garantia de sofrimento. Por mais que você não perceba isso lucidamente, é uma garantia de sofrimento. E as pessoas andam sós por não e as pessoas que andam sós, que não conseguem achar alguém, o que acontece? Sejam elas por serem muito seletivas, ou fechadas, ou socialmente, tem dificuldade social, né? Ou pela cultura que não aceita, ou pelo aspecto religioso, ou pelas suas diferenças, os traumas que tiveram, que algumas pessoas não estão também dentro do padrão de beleza, e a sociedade nesse aspecto é cruel. Nós temos pontos específicos, até nas revistas, nas novelas, em todos os lados, no tipo de cabelo espichado no olho e tal, e tem padrões culturais que, se a pessoa não se adere mais ou menos àquilo, não se adequa, é como se ela estivesse fora dos padrões. E esse fora dos padrões naturalmente faz ela ficar mais sozinha. Vai ter gente parecida com ela e ela acaba aparecendo, encontrando, mas é muito difícil, ainda mais se ela não tem a percepção disso. O que faz? Vou lhe dizer que a insatisfação é uma constante que não é encontrada quando você tem alguém. Se você tem felicidade, conflitos, problemas, tristezas, não é uma pessoa que vai lhe dar essa felicidade. Por mais que você até encontre um determinado tipo de padrão, uma pessoa que seja um anjo na terra, você vai continuar sentindo tristezas. Ter filhos também não vai lhe dar felicidade. É uma ilusão. Pelo contrário, ele vai lhe dar uma dependência de responsabilidade que vai fazer com que você encontre forças de não tem, e no fundo vai ficar triste do mesmo jeito nos outros aspectos. São poucas pessoas que se sentem plenas. Isso quando é aquele problema somente, né? É muito maior do que só isso. Quando não se tem segurança em si mesmo, lá fora é uma mera ilusão, uma fuga, uma tentativa ilusória de solução. É instintiva, é robotizada, é falta de trazer para fora. A verdade é que no início, até no relacionamento, quando a pessoa encontra ela e está com problema, ela dá uma aliviada, em seguida a poeira baixa. E aí volta a se acomodar ao que era. Você volta, sai como eu falei, do normal, fica aquela coisa interessante, tal, ilusória, entra, daqui a pouco volta, abaixa a poeira, começa a normalizar, e a pessoa continua sem percepção, sem saber direito, troca de relacionamento, vai ficar sozinha de novo, achando que não é aquilo, e continua no mesmo jeito. Lá fora não é a solução. E tanto a pessoa como nós mesmos seremos os mesmos, incluindo as dificuldades e tristezas. O que acontece é que a pessoa, mesmo sem querer, continuar colocando lá fora a sua solução. Não, essa pessoa não prestava. Não, e o comparativo fica o tempo inteiro. Pô, fulano é legal, fulano é... E eu não consegui, sabe? Sempre lá fora, sempre no futuro, sempre depois. E bem, não fique triste, pois por Dia dos Namorados você está sozinho ou sozinha. Mesmo que já faça alguns anos que você esteja sozinho. O mais importante não é isso. É legal ter alguém? Claro que sim. Mas não é isso que vai lhe trazer a felicidade que você está buscando. Ele vai lhe dar um certo conforto, mas não a base que você busca. É um equilíbrio de pontos em que você tem que estar cuidando de todos os pontos. O físico, o financeiro, o emocional, sabe? Que é o relacionamento. O seu lado espiritual, não é o lado espiritual de religião, não. É o lado de você com você mesmo, que é o que a gente vai falar aqui agora. Olhe para dentro de você, não importa se teu corpo é gordinho, se é magrinho, se você se acha feio, se é socialmente diferente, etc e tal. O que importa é irradiar em você a certeza que, mesmo sem perceber, você está o tempo todo com você mesmo. Mesmo sem ter sido uma companhia das melhores para você mesmo, até hoje você não pode se afastar do que é e do que você tem vivido. Você não pode sair de viver pertinho de você a cada respirar. Todo dia, quando você vai deitar, você está lá pertinho com você, dormindo de conchinha de lado com você. Todo dia você está aí e fica olhando para fora procurando alguém, que é legal, mas não o fundamental. Isso não é e não deveria ser utopia, mas na nossa sociedade atual
os problemas emocionais e todas as dificuldades nos fazem fugir da realidade com maior força possível. Até os maiores mestres de todas as bases de religião, inclusive o cristianismo, o budismo, todas as outras tinham como máxima amar o próximo como a si mesmo. Não é só do cristianismo. É que está claro que para amar os outros, aqui nessa máxima, fala que é preciso primeiro gostar de si mesmo, de se curtir. Você precisa se paquerar, começar a se conquistar, a conhecer, né? É uma energia isso gera energia. Não se pode atrair algo lá fora parecido com o que não se é dentro da gente mesmo. Como achar um amor lá fora se a gente nem encontrou direitinho ainda o amor legal que nós mesmos temos para a gente mesmo, né? O contato consigo mesmo parece meio louco, mas quando aprendemos a ir aos poucos e quando vamos percebendo isso, uma nova magia começa a rondar a gente, diferente. E muda a energia também. Quando você se gosta, você inclusive se cuida, se observa, se aceita, equilibra. Não se permite viver em hipótese nenhuma aí dentro, não se permita viver dentro de você sem começar a conhecer e gostando aos pouquinhos, modificando ações, sem culpa, não, isso aqui tal, é normal, nós estamos inseridos em situações que não necessariamente temos força e lucidez para perceber o que é e o que não é de nossa personalidade, o que é cópia boa e o que não é, o que nós seguimos por intuição ou por simples inconsciência. Você pode não ser o melhor do mundo, mas essa é a sua realidade. Você e eu podemos transformar ela com calma, tranquilidade, se quisermos. E ao fazermos isso, a gente vai começar a ficar interessante. Pode acreditar, o mundo todo é igual e lá fora também todo mundo está em busca disso de uma forma inconsciente lá fora. E quando a gente começa a ficar interessante, a gente também chama atenção lá fora. É como se, sabe aquela história das borboletas? Em vez de você sair caçando, você começa a arrumar o seu jardim para a sua borboleta interna. Que coisa mais fofa, né? O que você está fazendo aí, Saulo? Não, estou cuidando da minha borboleta interna, moça. Aí vai falar, meu Deus. Aí quando você começa a cuidar do seu jardim, as outras borboletas, elas começam a rondar, às vezes por instinto, por interesse, ou por estarem todas adormecidas em busca de uma borboleta que brilhe, que seja o brilho da sua vida. E você vai começar a ser interessante, independente da forma. As pessoas buscam sim a forma, a aparência, isso é verdade. Mas além da aparência, elas buscam tranquilidade. A aparência é ilusória, porque muitas das aparências não necessariamente vão ser boas para aquelas pessoas, o que está dentro delas que eu quero falar. Não que você deva ser interessante para ir viver para os outros, mas primeiro você tem que cuidar de você mesmo, do jardim, e consequentemente isso tudo virá por fora, pois equilíbrio é importante entre o que você é e onde nós estamos inseridos, e nós estamos nessa sociedade de borboletas perdidas. E vamos pensar, sabe aquele pensamento, tem alguém lá fora feito para mim? Esqueça ele pelo menos por enquanto, inclusive no dia dos namorados. O pensamento certo tem alguém aqui dentro que realmente é feito para mim e que sou eu e que é legal pra caramba e melhor ainda, tá sempre comigo. Você é tão legal até que até o dia que você morrer você vai junto. Então você está bem acompanhado se você cuidar, né? Preciso me conhecer, destravar o melhor de mim, cuidar desse ser. Cuide-se. Com toda a força da sua alma. Cuide-se. Olhe para você e até agora, por mais errado que coisas e defeitos e dificuldades que você enfrentou, seja qual relacionamento for, qual falha, qual caminho seguiu, não se culpe por isso. Mas utilize o conhecimento aprendido para começar a ter experiência e mais do que isso, aceitar a possibilidade dessa nova revelação de você mesmo. Não é nada mágico lá, é a gente. E vamos lá, o que pode melhorar? O corpo, o jeito, a forma de olhar, a relação, o que eu posso fazer por mim? O equilíbrio é a chave, o caminho do meio, entre as possibilidades e o lado negativo, entre o equilíbrio da positividade e o lado negativo. Eu não estou falando para deixar de ver as coisas ruins e nem as partes tristes, porque elas devem ser reais e devem se enxergar, todas elas, mas aprender a trabalhar o tempo todo o redirecionamento, as soluções de contorno. O contato inicial é importante e dolorido, porque a gente pouco faz isso. Mas com o tempo a gente vai ficando melhor, a gente vai observando, vai convivendo melhor. É tão estranho isso que parar um pouco e curtir a si mesmo, fechar os olhos ou simplesmente ficar em casa quietinho, para muitos pode ser um verdadeiro tédio. Pô, como é assim em contato comigo? Quer dizer que, né?
É como se andar na rua tranquilo, como se você se sentir bem, cara, velho, não importa se eu tô com pressa, se eu vou lá, se eu vou estar em casa daqui a pouco, se eu tô no trabalho, se eu tô com alguém, se não tô, bicho, eu tô, sabe, a companhia, transformar a presença sua do caramba, eu vou passear comigo no shopping, né? Esse tipo de pensamento. E ficam para lá e para cá com a mente agoniada procurando solução lá fora, quase todos nós, como se houvesse intimidade, como se não houvesse intimidade com você mesmo. Não, eu não gosto de mim, cara. Claro que isso não acontece com todos, mas com a maioria em pontos diferentes. Tem pessoas que adoram ficar sozinha, que adoram ficar sozinha, mas não são todos que, mesmo gostando, se sente e consegue direcionar muito bem a felicidade e a tristeza, o equilíbrio entre as dificuldades que enfrenta. Às vezes está bem consigo, mas está sempre direcionando mal o pensamento. Vivendo de mau humor por vezes e criando em seu próprio corpo um martírio, porque cada emoção, cada pensamento desestrutura todo o aspecto físico, emocional, hormonal, enfim, maltratando a si mesmo o tempo todo, sem perceber. Faz o coração bater mais forte, enfim. E o cérebro também não entendendo direito o que está acontecendo. Esse contato envolve uma dificuldade imensa, não se engane. Mas é mais fácil continuar procurando lá fora, se você quiser coisa fácil, continue procurando lá fora. Uma pessoa ideal para você, do que fazer o que os filósofos já falavam há mais de 5.000 anos, né? Na verdade, Sócrates não é tanto tempo assim não, 2.000 anos, acho nem isso. Conhecer a si mesmo, um pouco antes de Jesus, né? Conhecer a si mesmo. Acho importantíssimo conhecer alguém, você procurar alguém. Não estar só é legal, ter alguém para passear e tal, mas que isso seja a reação natural e não a busca da felicidade, pela sua felicidade, pois aí há enorme chance de trauma e decepção quando não se encontra, quando se procura alguém com um buraco interno. Pois assim como eu e você, a maioria também está andando robotizada numa busca desenfreada pela felicidade em alguém que provavelmente essa pessoa veio cheia de pepino interno, cheia de problema, quando você encontra a pessoa cheia de ideias loucas, depositando em você a felicidade da vida dela, a minha ilusão, loucura e devaneio. Total, vai sofrer, né? Vai sofrer porque é grande chance. E não só nisso, tem gente que quer ganhar dinheiro, que quanto mais dinheiro é mais feliz, ou ter a pessoa certa e mais bonita é que importa, ou aquela pessoa que me leva à felicidade daquele jeito, que diferente de mim, uma pessoa que me ajude a equilibrar, porque eu sou muito desequilibrada, então a gente busca super-homens lá fora, né? Se você quer achar um namorado ou namorada, primeiro seja super interessante para você mesmo. Eu não acho que você tem que travar. Eu acho que o ideal é ser uma pessoa especial. Curtir onde você está, andar olhando para as coisas, passear com você. Você já se levou para passear hoje? Já tomou um café pertinho de você? Não precisa ser muita coisa não. Já ouviu uma canção bonita perto do seu amor interior? Corpinho fofo, gorduchinho de papai? Nós vamos ouvir agora uma música muito linda para nós nos emocionar. Belo, eu e você. Tô brincando. Mas assim, a música é do seu entendimento. Sim, tô brincando, nada contra. Ouvi uma canção linda, já deu um bom dia de natureza, junto do seguro de amor, fala, um passarinho, meu corpo lindo, sabe? Você criar como se você estivesse curtindo você. Pois bem, quando você aprendeu isso de verdade, aí pensará 10 vezes antes de colocar qualquer pessoa perto de uma coisa tão legal quanto seu templo interno, quanto você mesmo. Afinal, nada é mais importante do que a sua companhia, mesmo que você ainda não saiba e não consiga processar isso. Não é uma questão egóica ou desequilibrada, é uma única e verdadeira forma de ser feliz nesse lugar que nós vivemos. E não só isso, de tirar ao máximo as ilusões da busca desenfreada nos outros. Isso para aqueles que estão em busca de alguém, né? E por natural atração, a pessoa parecida com você irá se aproximar, pois admirará o seu jeito. E acredite, energia é uma coisa impressionante, magnetismo. Esse tipo de coisa cheira, as pessoas sentem cheiro de gente diferente. O dia que você se sente mais bonito, as pessoas te acham mais bonita. Como se você irradiasse um magnetismo diferente. Quando você pensa em relação a isso, parece que tudo muda ao seu redor. Pois pessoas legais brilham, pessoas que aprendem a entrar em contato consigo mesmo, irradiam sutilmente, mesmo sem perceber, uma energia para todos os lados, um magnetismo. Eu não estou falando de uma pessoa que irradia, está acima dos outros. Estou falando de uma pessoa feliz por ela mesma. Ela é bonita, ela é diferente. Conversar com essa pessoa é interessantíssimo. Estar perto dessa pessoa é o máximo. Então é isso que faz legal. E você está perto de você, então. E no dia dos namorados, você estando solteiro ou não, dê um presente para você mesmo. Curta o que você é.
Não ligue para os radicais, onde provavelmente por traumas e conflitos falam mal de tudo e de todos. Terminando. O Dia dos Namorados é mesmo só uma simples invenção capitalista, é verdade. O que mais importa, no fim das contas, não é isso. É nos fazer refletir, aproveitar esse momento para nos fazer refletir, como estamos fazendo aqui, em vários pontos. Não importa quando acordarmos. Se você resolver fazer esse despertar com 10 anos ou com 100 anos de idade, faz diferença. A felicidade do despertar, do conhecer, do namorar, do amar a si mesmo é única, do paquerar, do conquistar, do começar. É um caminho longo, mas você tem todo o tempo do mundo, se quiser. Isso não é teoria, não é conversa fiada, né? Teoria e conversa fiada só se você ficar o tempo todo mirando lá fora e não olhar para si mesmo. Andar sem outra pessoa não é o problema é andar sem a gente mesmo, é andar sem você. Coloque uma música do Traje a Rigor e essa letra que eu vou falar aqui. E fale. Há quanto tempo eu vinha me procurando, quanto tempo faz, já nem lembro mais. Sempre correndo atrás de mim, feito louco, tentando sair desse mesmo sufoco. Eu era tudo o que eu podia querer, era tão simples, eu custei para aprender. Daqui para frente, nova vida eu terei, sempre ao meu lado, feliz eu serei. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Enfim, abração para você, conheça seu verdadeiro par, seu verdadeiro eu, no Dia dos Namorados, e tudo mais será acessório, importante, mas não fundamental para a sua felicidade, para o que você tanto busca e não sabe por que busca, para o que eu e você buscamos. Muita paz, muita luz e feliz Dia dos Namorados. Abraça-se. Fui.